Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós iremos falar a respeito de números complexos. Tudo começou na Itália no século XVI, com dois matemáticos famosíssimos. Um deles se chamava Cardano e o outro deles se chamava Tartaglia. Tanto o Cardano quanto o Tartaglia deram início aos estudos relacionados aos números complexos, que teve continuidade mais tarde com Rafael Bombelli. Numa certa tarde de verão, apreciando seu saboroso e apetitoso cafezinho da tarde, né? O Rafael Bombelli se deparou com uma equação matemática. Qual foi a equação matemática que Rafael Bombelli se deparou? X ao cubo mais 15x igual a 4. Como você pode perceber, x ao cubo menos 15x igual a 4. Aí você me pergunta, e daí o que tem a ver essa equação? Ao desenvolvê-la, Rafael Bombelli chegou nisso daqui. X igual a raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121 mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. Ao olhar para esse valor de x, imediatamente Bombelli afirmou categoricamente que o valor de x não poderia pertencer ao conjunto dos números reais. Mas por que cargas d'água Bombelli afirmou tão afirmativamente que x não poderia pertencer ao conjunto dos números reais? Visto que raiz quadrada de número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Consequentemente, automaticamente, x também não o pertenceria. Isso foi o que ele pensou naquela época. Só que o que mais intrigou Rafael Bombelli foi o fato de que, se ele colocasse no lugar de x, o número 4, 4 seria a raiz da equação. Em outras palavras, se eu colocasse 4 aqui, ficaria quanto? 4 ao cubo menos 15 vezes 4. O resultado disso daria o próprio 4. Isso o deixou extremamente inconformado. Depois de muitos anos, de muitos estudos, de muitas pesquisas, Rafael Bombelli chegou na seguinte conclusão. Deixa eu pegar o canetão aqui para que nós possamos entender. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121. Ao desenvolver isto daqui, nós teríamos como resultado que 2 mais raiz de menos 1. Da mesma forma, se nós fôssemos desenvolver essa parte daqui, raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121, isso aqui daria o quê? Daria 2 menos raiz de menos 1. Em outras palavras, se nós somássemos isto daqui com isto daqui, daria o valor 4. Como você pode perceber, ó, se eu pegar isso daqui, 2 mais raiz de menos 1, e somar com isso aqui, 2 menos raiz de menos 1, né? Cancelaria esses dois, aí 2 mais 2 daria o quê? Daria 4. Isso aí o deixou, né, intrigado, e aí convencionou-se a chamar a raiz quadrada de um número negativo como sendo a letra I, em que I representa a unidade imaginária. Só que, obviamente, essa convenção, essa adoção em que I representa a unidade imaginária,
passou a ser considerada apenas no século XVIII, através de um matemático suíço chamado Euler, certo? Que vai vir aí o diagrama de Euler que nós vamos falar também. Tá, pessoal? Na próxima aula nós vamos continuar, só foi para dar uma introdução aos estudos dos números complexos. Muito obrigado!